Minha esposa me deixou quando eu estava cuidando do meu pai doente, mas quando ele me tornou um milionário em seu testamento, ela voltou rastejando. Tenho 36 anos, casado há 8 anos e tenho 2 filhos. Além disso, sou o único filho do meu pai debilitado. Meu pai sofre de problemas renais há muitos anos, mas nos últimos 2 ou 3 anos, sua condição piorou e ele precisa fazer diálise 2 vezes por semana. Antes, ele conseguia se deslocar sozinho, mas no último ano, frequentemente me pediu para acompanhá-lo. Ele também está ficando mais fraco a cada dia. Agora, criei uma rotina para mim, levar meu pai para diálise sempre. Não quero deixá-lo sozinho nesta condição. Ele precisa fazer diálise 2 dias por semana, então marquei para sábado e quarta-feira. Sábado é meu dia de folga, então não é um problema. Para quarta-feira, consegui permissão do meu chefe para sair mais cedo e compensar as horas restantes trabalhando à noite após retornar da diálise. Trabalho nesta empresa há 10 anos e meu chefe me vê como um funcionário dedicado e leal, então conceder essa permissão especial não foi difícil para ele. No entanto, o problema estava em casa com minha esposa, de 34 anos. Quando ela soube que eu estaria levando meu pai para diálise 2 vezes por semana, ficou chateada. Ela não gostava quando eu o levava ocasionalmente, mas nunca expressou seu descontentamento abertamente. Agora, que assumi a responsabilidade diligentemente, ela não conseguiu se conter. Disse que não havia motivo para eu desperdiçar meu tempo com meu pai, porque, não importa o que eu fizesse, ele nunca ficaria impressionado comigo. Meu pai era dono de um negócio de mercadorias, bastante próspero e havia acumulado uma riqueza considerável. Ele queria que eu assumisse o negócio, mas eu era apaixonado por outra coisa, tecnologia. Eu era entusiasta de codificação e criação de software. Então, após a escola, quando meu pai queria que eu fizesse cursos de negócios ou gestão, eu escolhi um curso de graduação em software. Ele ainda estava bem com isso, desde que eu estivesse disposto a se juntar à sua empresa. No entanto, após concluir a graduação, comecei a trabalhar em uma renomada empresa de tecnologia. Meu pai não ficou feliz que, em vez de levar adiante seu legado, eu estava trabalhando para outra pessoa. Ele continuou me pedindo para me juntar ao seu negócio, e eu continuava adiando. Depois do meu casamento, meu pai me perguntou pela última vez se eu queria me juntar, e eu disse não. Meu pai ficou furioso e disse que daria toda a sua riqueza para a caridade e que eu não receberia um centavo. Eu permaneci firme na minha decisão. Naquela época, eu já estava ganhando bem. Comprei um carro e uma casa própria aos 29 anos e estava bastante confiante de que poderia ter uma vida decente mesmo sem a riqueza dele. Eu disse a ele que não precisava do seu dinheiro e que poderia construir minha própria riqueza. Nossa relação se deteriorou após isso. Há 5 anos, minha mãe faleceu devido a uma parada cardíaca, o que foi devastador para o meu pai. Eu me mudei de casa aos 17 anos para ir à faculdade, depois consegui um emprego e comecei a viver por conta própria. A única companheira que meu pai tinha era minha mãe, e perdê-la foi a coisa mais devastadora para ele. Foi então que nossa relação se fortaleceu novamente. Comecei a visitá-lo com frequência e levava meus filhos para brincar com ele. Eventualmente, ele se aposentou da empresa e a deixou para uma fundação administrar. Minha esposa nunca foi próxima dos meus pais até minha mãe estar aqui. Ela evitava visitar meus pais, dizendo que minha mãe era muito intrometida em nossas vidas e que elas não se davam bem. Quando meu pai anunciou que me retiraria de seu testamento, minha esposa começou a criticar abertamente meus pais, chamando-os de mesquinhos e maldosos. Insisti para que ela se mantivesse afastada da minha relação com meus pais, mas ela sempre intervinha, dizendo que isso afetaria nosso futuro, especialmente o futuro de nossos filhos. Eu a assegurei que nosso futuro e o de nossos filhos estavam seguros, independentemente da riqueza do meu pai, mas ela não queria entender. Agora, sobre a situação atual, minha esposa criou um alvoroço quando soube que eu acompanharia meu pai na diálise 2 vezes por semana. Inicialmente, tentei fazê-la entender que meu pai não tinha mais ninguém além de mim. Ele havia perdido seus pais há muito tempo e, embora tivesse um irmão mais velho, ele morava no outro lado da cidade e raramente visitava meu pai. Depois da morte da minha mãe, meu pai ficou muito solitário, e eu não posso abandoná-lo nessa condição. Mas minha esposa se recusa a entender isso. Ultimamente, ela tem tornado minha vida miserável. Todo sábado, ela inventa algum plano, seja organizar uma festa em casa, fazer uma limpeza profunda, sair com as crianças ou até coisas banais como ir ao supermercado. Eu expliquei que ela pode planejar o que quiser aos domingos, porque aos sábados eu tenho que levar meu pai para a diálise. Mas ela continua com seus planos e depois me repreende por chegar tarde ou por não participar. Precisei me apressar para buscar meu pai e levá-lo ao centro de diálise. Depois de terminar, eu o deixava em casa e corria de volta para lidar com o sarcasmo e as birras da minha esposa. Não era apenas aos sábados, ela fazia o mesmo nas noites de quarta-feira. Eu havia me comprometido com meu chefe a compensar o trabalho restante tarde da noite, após retornar da diálise. Mas ela sempre tinha um plano para me atrapalhar quase todas as noites de quarta-feira. Ela saía para encontrar a família dela, amigos de longa data ou para ir a alguma festa, deixando a responsabilidade das crianças comigo. Eu tinha que equilibrar meu trabalho, cozinhar para as crianças, alimentar o mais novo e, ao mesmo tempo, completar minhas tarefas pendentes no trabalho. Isso tudo depois de um dia exaustivo no trabalho e no centro de diálise. Meu pai sugeriu várias vezes que ele poderia ir ao centro com a enfermeira, pois me via sempre apressado, tenso e olhando para o relógio depois de deixá-lo em casa. Eu nem esperava um segundo e corria de volta. Até mesmo ao buscá-lo, eu pedia que ele estivesse pronto e do lado de fora antes de eu chegar. Meu pai tem uma enfermeira e um cuidador em tempo integral, mas ainda me sinto mal por não passar tempo com ele.
A viagem da casa dele até o centro é de 30 minutos. Antes, eu gostava de conversar com ele durante o trajeto sobre os bons velhos tempos, mas agora, com as birras da minha esposa, tudo em que me concentro é em voltar para casa rapidamente. Na maior parte do tempo, eu acelero no trânsito, tomando atalhos e ultrapassando outros veículos para reduzir o tempo de viagem. Esse é o único momento que tenho para passar com meu pai e não quero estragá-lo pedindo que ele vá com a enfermeira. Também tenho responsabilidades como filho, mas não estou conseguindo mais suportar essa situação com minha esposa. Atualização: a situação está piorando a cada dia. Minha esposa não deixa pedra sobre pedra para me desencorajar de cuidar do meu pai. Ela argumenta que não vale a pena, já que meu pai me retirou de seu testamento e doou sua riqueza para a caridade. Não consigo entender a lógica dela. Fazemos tudo apenas por lucro e perda? E se os pais de alguém não têm riqueza ou são pobres, seus filhos os abandonam porque não têm nada a oferecer? Depois de ouvir as birras dela por tantos meses, finalmente lhe disse que ela também não herdaria nada dos pais dela, então por que ela os visita de vez em quando? Minha esposa ficou furiosa quando eu disse isso e retrucou que os pais dela fizeram muito mais do que meu pai ganancioso. Ela disse: eles me apoiaram em tudo, e não são como seu pai, que te deserdou por não entrar no negócio dele. Meu pai nunca faria isso comigo, então não ouse comparar meus pais com os seus. Esse tipo de discussão tem se tornado normal em nossa casa, quase todas as quartas e sábados, depois que eu volto da diálise. Só que está ficando cada vez mais sério e feio a cada vez. Antes ela brigava só comigo, mas agora comecei a vê-la gritando comigo na frente das crianças. Não só isso, eu a ouvi falando mal do meu pai para as crianças e manipulando-as contra mim e meu pai. Intervi, o que levou a mais uma briga feia entre nós. As brigas da minha esposa se tornaram rotina para mim. Nos dias em que ela não briga, sinto como se faltasse algo, e no dia seguinte ela se torna ainda mais agressiva. Já quase desisti dela. Agora eu não respondo e ignoro suas provocações, como se ela não existisse para mim. O que mais devo fazer? Não posso abandonar meu pai só para agradá-la. Não importo se ele me tirou do testamento, ele fez isso por causa da minha própria decisão de não entrar na empresa dele. Ele foi forçado a doar seu negócio, que era como um filho para ele, para uma fundação. Ele tinha todo o direito de me deserdar porque eu o magoei. Às vezes penso que é karma por ter magoado meu pai. Por outro lado, meu pai está ficando cada vez mais fraco, mal consegue andar sozinho e precisa de ajuda para entrar no carro. Eu costumava pedir que ele saísse de casa, mas agora não me importo em chegar atrasado. Eu entro, ajudo a caminhar até o carro e o deixo na cama até que ele se acomode pacificamente. Ele também está com falta de ar, então eu me certifico de andar devagar e dirigir com cuidado para não aumentar sua frequência cardíaca. Não me importo mais em chegar tarde em casa, já que correr para casa também não estava ajudando. Se de qualquer forma tenho que lidar com essa mulher maldosa, por que não pelo menos deixar meu pai feliz? Minha atitude casual piorou a situação e ontem minha esposa disse que eu precisava escolher entre meu pai e ela. Eu tentei fazer minha esposa entender que meu pai não estaria conosco para sempre, dada a condição dele, parecia que ele não viveria muito mais. Ela respondeu friamente que eu precisava fazer minha escolha com cuidado, entre alguém que estaria comigo para sempre e alguém que logo morreria. Isso foi tão insensível. Eu disse a ela que preferia escolher meu pai do que escolher alguém tão egoísta e maldoso com um homem moribundo. Ela arrumou as malas e foi embora. Eu nem tentei impedi-la, ela precisava de um tempo para esfriar a cabeça, e eu também precisava de um espaço longe dela. Na ausência dela, estou cuidando da casa, dos meus filhos, do meu pai e do meu trabalho. Ainda assim, me sinto aliviado e relaxado. A ausência dela é, na verdade, reconfortante para mim. Anteontem, ela me enviou os papéis do divórcio. Eu já esperava por isso, mas não tão cedo. Fiquei chocado, mas, no fundo, estava feliz e aliviado. Eu não liguei para ela, apenas assinei os papéis e os enviei de volta. Surpreendentemente, ela não pediu a guarda das crianças, que era a única cláusula que me preocupava, mas ela claramente não as queria. Quando ela recebeu os papéis, me ligou furiosa, perguntando como eu pude simplesmente assinar sem ligar para ela e implorar. Até a mãe dela pegou o telefone e gritou que eu deveria ter agido como um homem e tentado trazer minha esposa de volta ao casamento, em vez de apenas assinar os papéis. Por que eu faria isso? Ela queria o divórcio e eu concordei. Foi bom para mim, me livrei dela sem complicações. Também a provoquei dizendo que ela até abandonou os filhos e não os queria. Ela disse que eu poderia ficar com todos os meus bens, incluindo meus 2 filhos. A mãe dela disse que minha esposa ainda era muito jovem e não queria o peso das crianças nos ombros dela. Eu disse que estava tudo bem para mim, estou feliz por ter meus filhos comigo. É um alívio para mim, sem dúvida, mas estou preocupado com meus filhos, que sentem falta da mãe, principalmente o mais novo. Quando estou no escritório, é difícil para mim gerenciar toda a responsabilidade sozinho, mas espero conseguir superar isso. Atualização 2. Vou dar uma atualização mais breve. Eu me mudei para a casa do meu pai com meus filhos. Foi uma ótima decisão, devo dizer, graças a todos pelas sugestões maravilhosas. Mudar para a casa do meu pai foi bom para todos nós. Meu pai teve a companhia dos meus filhos e eles tiveram um avô para brincar. Meu pai tinha um cuidador em tempo integral que estava pronto para cuidar dos meus filhos com um pequeno aumento. Por que não alguém para cuidar dos meus filhos sob a supervisão do meu pai? Era o melhor negócio, certo? É um sentimento tão feliz ver meu pai brincando e rindo com meus filhos e ele se divertindo com o avô. Minha ex-esposa não esperava por isso, ela queria tornar minha vida miserável ao se divorciar de mim, pensando que eu não seria capaz de conciliar todas as responsabilidades, cuidar dos filhos, do meu pai, da casa e do trabalho.
Mas tudo se ajeitou perfeitamente. O divórcio foi a melhor coisa que aconteceu. Atualização 3. É uma notícia triste. Meu pai faleceu na semana passada enquanto dormia. Ele foi para a cama feliz e contente depois de brincar com meus filhos e nunca mais acordou. O médico disse que ele morreu em paz. O médico, a enfermeira e até o cuidador disseram que meu pai estava feliz depois que me mudei para lá com ele e isso realmente aumentou sua expectativa de vida nesses meses. Ele já estava prestes a desistir antes de eu me mudar. É muito triste perder seu único pai, mas estou feliz que ele passou os últimos meses de sua vida felizmente. Meus filhos também estão muito tristes por perdê-lo, mas meu pai lhes transmitiu bons valores. Eles dizem que o avô os ensinava a aceitar a realidade e seguir em frente, pois a vida nunca para ninguém. Sinto-me tão orgulhoso de ouvir essas coisas deles, eles são realmente minha força neste momento de desespero. Mas há mais uma notícia chocante que veio após a morte do meu pai. O advogado dele me chamou para revelar o testamento do meu pai. Eu disse que não era necessário, já que meu pai havia me dito que doou toda a sua riqueza para uma fundação, então eu estava bem com isso e ele poderia prosseguir com a transferência para eles. Perguntei se eu precisava desocupar a casa do meu pai, pois achava que ela também tinha sido doada. O advogado riu e me pediu para ir até lá. Quando cheguei, os membros da fundação já estavam presentes. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu estava em lágrimas. Meu pai realmente me nomeou como herdeiro de todo o seu negócio, sua casa e sua riqueza. Perguntei ao advogado se essa mudança foi feita recentemente, pensando que ele fez a mudança depois que comecei a cuidar dele. O advogado sorriu e disse que eu sempre fui o herdeiro e o testamento nunca foi alterado. Eu estava chorando inconsolavelmente, percebendo que meu pai nunca me abandonou. Talvez ele tenha ameaçado me deserdar para que eu assumisse o negócio e o legado dele. Eu ainda estava chorando quando o advogado do meu pai me acalmou. Eu disse que me doía por dentro ter magoado meu pai durante toda a vida, mas ele sempre cuidou de mim. O advogado disse que meu pai estava na verdade muito orgulhoso de mim por não ter desistido da minha paixão sob sua pressão e que estava feliz por eu ter aberto mão da minha riqueza geracional para seguir minha paixão. O advogado explicou que eu sou o responsável pelas decisões do negócio e, se eu quiser, posso retomar a empresa da fundação e administrá-la eu mesmo. Estou pensando em fazer isso. Fiz o que quis, e meu pai indiretamente me apoiou. Agora é minha vez de retribuir. Estou pensando em retomar a empresa da fundação e expandi-la ao nível que meu pai queria que o negócio alcançasse. Voltei para casa e contei aos meus filhos sobre o testamento do avô. Ele destinou uma parte de sua riqueza para eles também, após completarem 18 anos. Hoje, fomos ao túmulo dele com flores e passamos um tempo em serenidade. Estou passando por uma fase muito emocional. Atualização 4. Como as formigas que retornam ao ver um doce. Um mês depois da morte do meu pai, comecei a assumir seus negócios e outros trabalhos comunitários. Primeiro, pedi demissão do meu emprego e assumi o negócio. Então, aluguei minha casa, pois meus filhos e eu decidimos morar na casa dos meus pais. Eles se sentem conectados ao avô nesta casa, e ela também tem minhas memórias de infância, então não quero deixá-la. Com a notícia de que herdei a riqueza milionária do meu pai, muitos visitantes apareceram em minha casa, incluindo parentes distantes, amigos e vizinhos. Mas a visitante mais surpreendente foi minha ex-esposa e seus pais. Eles entraram na casa chorando, dizendo que não sabiam da morte do meu pai, senão teriam comparecido ao funeral. Os pais dela falaram coisas boas sobre meu pai, e minha ex-esposa abraçou as crianças e chorou, dizendo quanto sentia a falta delas. Eu perguntei a ela por que não as visitou nos últimos 7 ou 8 meses. Ela disse que foi à nossa casa, mas estava trancada. Eu questionei se ela não se preocupou com as crianças ao ver a casa fechada e se não sentiu necessidade de me contatar para verificar se estavam bem. Ela não tinha resposta. Os pais dela disseram para esquecermos o que aconteceu no passado. Agora que meu pai faleceu, as crianças ficariam sozinhas em casa quando eu estivesse no trabalho. Eles precisariam de uma mãe, então seria melhor nos reconciliarmos, segundo eles. Eu ri na cara deles com essa sugestão. As crianças mais precisaram dela quando ela as deixou comigo. Agora, as crianças já se acostumaram com a ausência dela e eu não quero ela de volta na minha vida. Ela começou a chorar, e seus pais nos deixaram a sós. Ela segurou minhas mãos e implorou por reconciliação, dizendo que me amava e sentia falta de estar com as crianças. Eu ri e disse que ela não me amava, e sim a riqueza que meu pai deixou para mim. Ela e seus pais gananciosos estavam à minha porta apenas para se aproveitar do meu dinheiro. Não me arrependo de usar essas palavras para seus pais, pois é isso que eles são. Ela também chamou meu pai de ganancioso e mesquinho durante nosso divórcio. De forma alguma eu deixaria essa mulher ter um centavo do dinheiro que meu pai trabalhou tanto para ganhar. Ela se ofendeu por eu ter insultado seus pais e disse que até agora estava implorando porque me amava, mas agora iria reivindicar o que era direito dela. Ela não exigiu pensão no divórcio, mas agora queria metade da minha riqueza, ou melhor, metade da riqueza do meu pai. Eu disse que ela poderia fazer o que quisesse, mas eu a destruiria antes de dar um centavo. Ela me insultou e foi embora. Discuti isso com meu advogado, que disse que as chances dela eram pequenas, pois o divórcio foi finalizado um ano antes de eu receber a herança. Além disso, as crianças estavam comigo, então era improvável que ela conseguisse algo. Ele também me aconselhou a ter cuidado em deixar ela passar tempo com as crianças, pois ela poderia manipulá-las e pedir a guarda, usando-as depois para exigir dinheiro para a manutenção delas. Fiquei muito grato por esse conselho. Vou supervisionar os encontros dela com as crianças. Também estou passando muito tempo com os filhos para ajudá-los a lidar com a perda, para que não corram para a mãe em busca de apoio emocional.
Assumi a empresa do meu pai, o que me dá muita flexibilidade para gerenciar meu bem-estar e vida pessoal. Estou planejando levar as crianças para uma viagem às Bahamas. Sim, por que não? Eles merecem essa viagem luxuosa. Não é questão de gastar a riqueza do meu pai de forma exagerada, eu também poderia ter proporcionado isso antes, mas não tinha tempo, conciliando o trabalho e cuidando do meu pai. Agora que posso, quero levá-los para fora. Quanto à minha ex-esposa, ela não entrou em contato comigo desde a última visita. Acho que está ocupada batendo em cada porta de advogado para entrar com um processo contra mim. Próximo relato. Minha esposa está espalhando mentiras sobre mim nas redes sociais. Nós somos casados e felizes há 8 anos e temos 2 filhos, de 6 e 4 anos. Até recentemente, conseguíamos dividir igualmente as tarefas domésticas e os cuidados com as crianças. Há cerca de 6 meses, o algoritmo das redes sociais da minha esposa começou a mostrar a ela conteúdos que criticam principalmente os homens, especialmente em relação à sua contribuição em casamentos, na paternidade e nas tarefas domésticas. Eu sou totalmente a favor de discussões construtivas sobre papéis de gênero e coisas do tipo, mas o conteúdo que vi na conta dela leva isso a um extremo, estereotipando todos os homens como preguiçosos e negligentes. Nas últimas semanas, minha esposa começou a postar seu próprio conteúdo sobre nossa vida pessoal, me retratando como um marido e pai negligente e desinteressado que não colabora em casa. Fiquei muito magoado quando vi essas postagens em nossa conta, principalmente porque ela tem amigos próximos e familiares de ambos os lados que a seguem e estão me procurando, perguntando se está tudo bem no nosso casamento. Agora que ela está postando seu próprio conteúdo, não apenas compartilhando vídeos que encontra, sinto-me desconfortável em expor esses aspectos da nossa vida pessoal a todos os nossos amigos e familiares, sem falar nos estranhos que também estão se envolvendo. Tentei discutir isso com ela, mas ela minimizou e me acusou de ser insensível às lutas das mulheres e de não entender sua necessidade de desabafar. Perdi completamente a paciência na frente das crianças. Disse a ela que estava agindo como uma guerreira do teclado, mais interessada em ganhar a aprovação de mulheres tóxicas online do que na realidade da nossa vida. Também disse que ela estava sendo ingrata e espalhando mentiras sobre mim e nosso casamento. Assim que a chamei de cabeça de cocô e vi a reação dela ao que eu estava dizendo, além de ouvir minha filha começar a chorar, me arrependi. Ela parecia mais triste do que zangada com o que eu disse, e desde então se fechou e não fala mais comigo, exceto por conversas mínimas sobre o café da manhã ou planos para as crianças. Atualização: estou quase certo de que meu casamento acabou. Sentei com ela para conversar sobre isso. De novo, comecei a conversa dizendo que não queria uma discussão, apenas queria explicar como as mentiras dela sobre minhas ações nas redes sociais estavam me afetando. Praticamente no momento em que comecei a falar, ela me interrompeu e começou a me manipular. Basicamente, ela disse que tudo o que está dizendo nas redes sociais é verdade e que eu não tenho o direito de controlar o que ela faz ou diz online. Decidi que o melhor seria tentar desafiá-la na parte de tudo o que estou dizendo é verdade, mostrando a divisão das tarefas domésticas. Na verdade, usei a lista de tarefas que temos juntos e mostrei a ela as minhas responsabilidades. Levar as crianças para a escola, buscá-las, cozinhar, limpar e lavar a louça, cuidar do jardim, lavar a roupa dos adultos. Antes de chegar nas tarefas dela, ela me interrompeu. Ela minimizou tudo o que eu fazia. Disse que levar as crianças para a escola era só sentar no carro por 1 hora, que cozinhar era algo que eu gostava, então não contava como trabalho, e que cuidar do jardim era só 1 hora longe das crianças no fim de semana. Percebi que tudo o que eu fazia era considerado o mínimo esperado, enquanto ela esperava ser tratada como uma heroína por fazer suas tarefas. Achei isso muito transacional e adverso sem motivo. Perguntei por que ela só estava trazendo isso à tona agora, em vez de se comunicar comigo, e ela não tinha uma resposta real. Ela disse algo como: "Não é meu trabalho te ensinar coisas que você já deveria saber." A discussão esquentou a partir daí. Ela começou a bater na mesa e, em certo ponto, jogou sua caneca na pia com tanta força que quebrou. A discussão se tornou completamente improdutiva. Então, fui acordar as crianças da soneca e levá-las para a casa de um amigo para acalmar as coisas. Ela interpretou como se eu estivesse usando as crianças para manipular a situação e fazê-la parecer louca. Eventualmente, consegui colocar as crianças no carro e sair. Fui para a casa de um amigo que já sabia de tudo o que estava acontecendo e fiquei lá enquanto as crianças brincavam com o cachorro dele no quintal. Algumas horas depois, a polícia apareceu na casa. Felizmente, ela não fez acusações absurdas como eu temia quando eles entraram na garagem. Basicamente, ela disse a eles que eu tinha levado os filhos dela sem permissão e disse a eles onde eu estava. Eles me informaram que não poderiam fazer nada sobre eu levar as crianças, pois sou seu pai custodial. Eles vieram para me contar o que estava acontecendo e me informar sobre o que conversaram. Eu não contei a eles sobre ela ter me agredido. Atualização 2. Eu conversei com um advogado com quem marquei uma reunião esta manhã. Começamos a discutir a papelada, as taxas e basicamente tudo o que preciso para iniciar um divórcio. Ele recomendou que eu registrasse um boletim de ocorrência na polícia. Cerca de 2 horas atrás, minha sogra me ligou. Ela vinha conversando com sua filha há algumas semanas e já estava preocupada que sua filha estivesse tendo um episódio semelhante ao que teve quando era mais jovem.
Minha esposa é abertamente bipolar, mas está bem controlada e não teve realmente um episódio há muitos anos, para descrever de uma maneira melhor, o que ela acreditava serem apenas problemas leves de raiva. De qualquer forma, depois da nossa última briga, minha esposa ligou para ela chorando, dizendo que não sabia o que estava errado e que tivemos uma briga que saiu do controle e agora estou deixando a e levando as crianças. Minha sogra disse que viria para a cidade e disse a ela para ir ao hospital enquanto isso, se estivesse com medo de se machucar ou machucar alguém. Então ela chamou a polícia para contar o que estava acontecendo e não para me denunciar por sequestro das crianças, como eu pensava anteriormente. E então ela mesma foi para o hospital para cuidados psiquiátricos de curto prazo. Ela foi avaliada e considerada não perigosa para si mesma naquele momento e foi mandada para casa com um medicamento anti-ansiedade e um encaminhamento. Sua mãe e eu conversamos por muito tempo, e ela começou a me contar sobre seus episódios e como eles se manifestavam. E para ser honesto, parecia muito com o que estava acontecendo. Aparentemente, minha esposa estava percebendo algo pequeno e significativo, e então a raiva aumentava e havia uma cadeia de pensamentos diferentes e uma progressão estranha que acabava se transformando em raiva por algo que não aconteceu de fato, mas poderia acontecer. Não tenho certeza se entendi completamente, mas ouvi e agradeci por ela me contar. Não sei realmente o que fazer sobre tudo isso. Posso dizer de cara que não estou tão irritado com ela me agredindo, especialmente se ela estiver tendo um episódio maníaco não tratado. Perceber isso e tentar trabalhar nisso. Vou tirar alguns dias para processar isso com meus filhos. Minha esposa sabe como entrar em contato comigo se precisar, mas parece que ela tem me dado muito espaço, especialmente desde que falou com sua mãe. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.